Então, acho que o panorama inicial da partida, né, se ele seguisse assim durante toda ela, eu acho que atrapalharia tanto o jogo quanto as observações possíveis, né, com a escalação que a gente colocou em campo, né. Acho que a parada ela foi providencial, necessária para que o campo adquirisse mínimas condições de se voltar a jogar, mas mesmo assim depois do retorno ele assumiu, né, uma característica de busca de profundidade em função de que ainda preservava algumas poças no campo, né, e a gente soube se adaptar bem ao campo e o jogo que se apresentava. Mas o segundo tempo eu acho que ele foi mais fiel ao que a proposta do campo e a escalação propunham, né? Que a ideia era a gente ter, assim como no segundo tempo lá de Juí, né, o Valência baseando a linha do adversário, empurrando a linha para trás junto com os pontas, ter a flutuação, né, do Carboneiro, né, hora aberta, hora fechado, principalmente quando a gente saía com linha de 3, ele poder estar por dentro como meia, né, e o Borré funcionando como um segundo atacante, né, se movimentando bastante no campo. Eu acho que funcionou muito. Tanto o Borré quanto o Carboneiro apareceram, né, municiando muito aqueles que passavam por ele, né, e isso me dá a tranquilidade, né, de entender que com esse movimento, embora a gente perca, né, a figura do Alain ali, que é um articulador por trás da linha, né, a gente segue ainda fazendo o jogo passar pelas fases todas, né, do início, do meio campo e da construção das oportunidades com outra dinâmica, mas que elas acontecem com fluidez também. Roger, boa noite. Boa noite. É claro que a gente olha para o que aconteceu no campo hoje, até na tua explicação, em cima do Carboneiro, dos dois atacantes e das alternativas que tu vai tendo a partir do sistema que tu muda. Mas é muito claro que Alan Patrick e Wesley vão fazer muita falta na sequência dos teus jogos. Mas, a partir da informação vinda do Internacional a respeito das duas lesões, tu ainda conta com estes jogadores para o Campeonato Gaúcho? Tem alguma informação que até, de repente, para tranquilizar a torcida colorada, no sentido de que eles ainda vão estar presentes no estadual, em campo? Hoje o que a gente pode dizer é que os atletas estão tratando para voltar o mais breve possível. Cada atleta tem o seu, né, fisiologicamente, seu ritmo de recuperação. Né, as lesões musculares, elas dependem de um prazo, né, se avança um pouquinho, se retrocede um pouco, dependendo de como as coisas vão evoluindo. Questão do Alain, que foi um entorse, né, na vinda de Juí, né, na chegada o Alain ainda estava mancando ainda, né, mas no outro dia ele já estava conseguindo andar com mais naturalidade, né, e depois da comprovação do exame, né, e da lesão, dá um otimismo de que, né, se seguindo a recuperação, né, no mesmo ritmo, a gente ainda pode ter a esperança de contar, né, com os jogadores nessas outras fases mais finais, né, mas não será em uma semana, né, sem dúvida alguma. Né, farão falta, obviamente, né, porque fazem parte do centro do time, né, as ações e o entrosamento são muito mais refinados, né, mas o que eu vi em campo me dá a confiança e a segurança de poder alterar essas peças, mudando um pouco a dinâmica do time, mas preservando elementos importantes da estrutura tática. Roger, você falou há pouco sobre a situação do Alan Patrick, principalmente, vem sendo titular, né, nesse meio armador do time do Inter. Em outros momentos você falou do Carboneiro jogar por ali, hoje mais uma vez. A ideia é dar sequência com o Carboneiro, já que não se tem o Alan Patrick agora, e uma outra linkando nesse sistema do meio. Um jogador titular seu, que vinha sendo pelo menos, era o Thiago Maia. Saiu do último jogo por conta da situação do Santos, hoje ficou à disposição de novo. Você conta com o Thiago Maia até o fim do campeonato ou tem esse contato com a diretoria sobre a situação dele? O que a gente sabe, que vocês sabem também, é que existe uma negociação em curso. Né, eu conto com o Thiago até enquanto ele estiver conosco. Né, hoje foi possível levar ele para o banco, mas por justiça
né, e pela gestão do meu processo, né, eu tinha que, por dever, oportunizar o Bruno a iniciar a partida, que já vem entrando muito bem, né, há muitos jogos, né, e feliz que ele fez um gol e conseguiu nos ajudar a abrir um placar, né, que estava difícil de abrir em função da circunstância estratégica do adversário. Enquanto o Thiago estiver conosco, ele será utilizado, né? Não foi utilizado naquele jogo de Juí por circunstância, né, da negociação em curso, né, mas hoje se colocou à disposição e pôde nos ajudar um pouco nesse jogo, nessa vitória. Roger, me parece com o Borré um pouco mais atrás, chegando, fazendo dupla com o Enner está voltando ao seu bom futebol, que não vinha há algum tempo, né? É uma tendência o Enner permanecer? Tem um monte de tendência em curso aí, né? Depois, quando eu tirei o Borré, eu trouxe o Carboneiro para dentro, na função que ele fez no jogo contra o Brasil, né? Como eu já frisei lá no início, destacando as suas virtudes, né? Que ele também tinha uma boa capacidade de articulação, né? Tem um bom passe semifinal, assim como tem uma boa vitória pessoal quando joga pela beirada, né? Eu gostei do Borré mais solto no campo, da esquerda para a direita, tendo a figura do Thiago e do Bruno, isso altera um pouco, né? Porque o Bruno gosta de atuar pelo lado direito, o Thiago, por ser pé esquerdo, ocupa mais o lado esquerdo do campo, né? O Valência tem bastante facilidade de cair e fazer profundidade de meios corredores, mas me parece uma sensível preferência pelo meio corredor direito ali, então acaba que as peças acabam se encaixando, né? Por vezes no treino tu solta 10 minutinhos ali para ver onde é que os jogadores vão se posicionar naturalmente, né, para ver as melhores opções. E me parece que o Bruno pelo lado direito, o Borré flutuando do lado esquerdo para o lado direito também, o Enner fazendo por vezes essa estrutura de linha, fazendo a defesa segurar e a gente tendo profundidades, né, com os nossos pontas, ficou bem interessante. É claro que com tantos jogadores ofensivos, né, no campo, vou precisar muito, né, do compromisso deles defensivo, porque uma das grandes virtudes do nosso modelo é a pressão dentro do campo de ataque. Né, se eles se propuserem, né, a estarem envolvidos, né, plenamente nesse processo, né, me parece que se torna viável, né, na ausência do Alain, a gente jogar com os dois à frente. Roger, boa noite. Eu quero lhe questionar, a gente já falou sobre substituto de Alan Patrick, mas sobre o substituto do Wesley. Automaticamente o Wanderson se torna esse jogador por hierarquia, por estar voltando a estar em um bom momento dentro de campo, ou Vitinho e Carboneiro ainda estão disputando essa vaga com ele? Eu tenho alternado os lados do Wanderson, né? Lado esquerdo, né, que é o seu habitual, e o lado direito, que no último jogo ele entrou, inclusive fez gol, né? O Vitinho usei pouco do lado esquerdo, né? Usei mais do lado direito, né? Eu acho que isso é uma disputa saudável de três jogadores que tem por preferência o lado esquerdo, né? Um deles, né, tem se adaptado melhor ao lado, né, lado direito, né, que é o Vitinho, né, e talvez o Wanderson um pouco mais. Não vi o Carboneiro do lado direito ainda, só vi do lado esquerdo. Hoje o Carboneiro fez um grande jogo, né, foi responsável ali por levar a gente, né, para dentro do campo do Monson, nas principais jogadas que nós criamos, né? É uma disputa saudável. Ainda não tenho essa resposta para ti ainda, né? Acho que os três estão no mesmo nível, né? Os três já fizeram gols, né? Os três têm características, né, parecidas, mas não iguais, né? O Carboneiro tem 1 para 1, né, que ele parte da inércia, né? E primeiros 3, 4 metros dele de torque ele consegue avançar pelo marcador, né? Vitinho e Wanderson, né, tem esse 1 para 1, mas é com a bola rolando, né, com um pouco mais de espaço, né? Então a partir daí é medir as características e ver o que se encaixa mais para que a gente tenha um equilíbrio dentro do time. Roger, aqui, boa noite. Em dado momento do segundo tempo, tu coloca o Wanderson, tira o Borré e acaba centralizando ali o Carboneiro como talvez uma figura ali de meio armador. Até antes tu falou que algumas tendências estão sendo pensadas. Essa formação que tu testou inclusive agora no segundo tempo, pode ser uma das tendências, principalmente pensando numa eventual semifinal? Pode, né? Mas
com essa estrutura a gente perde uma alternativa de lado, né? Porque eu já não tenho o Wesley lesionado, né? E com o Borré e o Valência na frente, talvez a gente se aproveite do melhor momento dos dois, né? Então há que se pensar. Como eu disse, eu acho que ficou a engrenagem, passou a ter um sincronismo, né, importante, né, que faz, né, com que a gente observe de forma diferente a formação com esses dois jogadores, né? O Carboneiro assume uma característica diferente quando vem por dentro, né? Quando eu coloquei ele já está mais desgastado, né? Então algumas bolas que entraram nas costas da linha, que ele conseguiu reter num primeiro momento, depois ele perdeu a bola por dentro, né? Tem que considerar isso também, mas é uma alternativa sim, né? De novo, não é a mesma característica do Alain, né? Mas pode funcionar bem também. Roger, boa noite. Eu queria voltar na questão das lesões e claro que não quero com a pergunta ser um engenheiro de obra pronta, mas queria ouvir a tua opinião sobre o assunto. Porque o Inter até antes da partida de hoje havia jogado 8 jogos na temporada, 7 com o time titular. Você acha que o Inter acabou talvez exagerando demais na dosagem da minutagem e isso pode ter influenciado também na lesão dos jogadores? Ou você não enxerga assim, acha que foi uma fatalidade tudo que aconteceu? Sem querer, já querendo, né? Porque tu já me fez uma pergunta parecida umas 2 coletivas atrás, né? Primeira questão, jogador de futebol machuca, ponto. Né? O que aí a gente tem nos controles, né, a possibilidade de chegar muito perto, né, da gente fazer a gestão das cargas e fazer com que o atleta mantenha a sua integridade física, né? Mas infelizmente a gente não tem uma máquina, né, para aferir 100% que no próximo pique o atleta ele vai machucar, né? Para mim o jogador é igual o carro de Fórmula 1, né? Tem uns que quebram na largada, nem arrancam, né? Isso não quer dizer que o engenheiro errou na mão, é simplesmente porque os carros, para andar no mais alto nível, eles chegam perto do limite, né? Então o planejamento foi muito bem feito, né? Não é à toa que a gente com esse planejamento conseguiu alcançar o primeiro objetivo da temporada, né? Que foi o primeiro lugar geral no grupo, que nos dá a possibilidade das vantagens em casa, né? E a gente, claro que a gente sente com isso, a gente também avalia, né, para ver onde é que a gente pode ter passado um pouco, né? Mas geralmente se pegar e vamos falar da lesão dos meninos, né? Os meninos, por vezes, para não querer ficar fora de treino, não querer perder a oportunidade, né? Às vezes não comunica um pouquinho da dor, daí vai indo, daqui a pouco tem uma lesão diferente. Eu me recordo, acho que umas 2 coletivas atrás, falando justamente do Wesley, acho que no jogo contra o Brasil, né, ele tinha manifestado alguma coisa. Foi um pequeno sintoma que depois, né, o atleta acaba, pela experiência, imaginando, entendendo que não é algo demais, né? Os jovens têm menos esse termômetro, digamos assim, né? Porque eles ainda não conhecem o seu corpo, não sabem o que é uma dor que pode se transformar numa lesão ou algo que fazendo um tratamento preventivo possa melhorar. Não vejo que seja isso, né? Mas a gente sempre avalia, né? Porque, né, a gente não vai acertar sempre, né? Mas na medida dessa correria, né, em 35 dias, 8 jogos e decisivos, não há corpo que aguente, né? Não há planejamento, minutagem, tratamento, prevenção, infelizmente vai machucar. Roger, a gente tem falado, te perguntou aqui durante a coletiva toda da parte ofensiva, do meio para frente, preocupação com o Wesley, preocupação com o Valência e Borré juntos, com o Alan Patrick que está fora, mas a tua linha defensiva, se tu falou do objetivo, a tua linha defensiva, ela tomou 4, 5 gols no campeonato, 4 gols. Você hoje poupou o Vitão e poupou o Fernando. E essa linha defensiva, ela se manteve, claro, não teve tanto ataque assim do adversário que fosse exigido dela. Mas tem um zagueiro que ele está se mostrando muito promissor e que parece que ele está jogando há mais de 20 anos, parece que ele não tem a idade que ele tem, que é o Vitor Gabriel. Mesmo trocando a tua linha de saída de 3, que era com o Fernando, hoje foi com o Ronaldo.
Então, eu tô muito feliz com o desempenho do Vitor, né? Porque né, a geração que a gente mais trouxe jogadores para cima não tinha sido 20, né? Tinha sido 17, né? E o Vitor vindo para cima, o primeiro jogo que eu vi dele foi o jogo contra o Ceará, que teve uma série de expulsões depois de uma confusão no campo. E naquele jogo ele jogou de zagueiro já. Né? No final do jogo, o Pablo, o treinador, eu perguntei para ele, Pablo, esse menino aí com o jogo de... o jogo dele não tem... o ritmo dele é de profissional, não é mais de base. Né? Ele faz zagueiro ou ele foi na iminência da expulsão? Não, Roger, eventualmente ele faz zagueiro. Eu disse, cara, então vamos oportunizar mais algumas vezes ele na zaga, porque eu acho que né, pelo nível dele, tem pé bom, boa bola aérea, né, tem posição física, é muito sério nos treinamentos, a gente pode ganhar um zagueiro. Né, e desde a primeira participação dele nos jogos, né, ele sempre demonstrou essa maturidade que faz com que ele pareça um jogador muito experiente. Né, eu fico bem feliz, né, e satisfeito de poder estar contribuindo com o crescimento dele, assim como ter oportunidade para o Bernardo no último jogo, a estreia no Campeonato Gaúcho. E a defesa, né, eu digo que os ataques ganham jogos, né, mas a defesa conquista campeonatos. Né, porque a solidez defensiva é que dá sustentação para o time. Né, mas né, talvez há quem diga, né, analisando o copo vazio, né, que os 4 gols que nós tomamos foram de bola parada. Mas se tu olhar o copo cheio, só conseguiram vazar a gente de bola parada, porque de bola rolando né, não conseguiram. Né, mas eu acho que 4 gols num campeonato que, olha, eu acho que a fórmula mudou e eu acho que ficou agradável. Né, é um pouco mais tenso para a gente. Né, porque são 35 dias aí, que são muitos jogos, quarta e domingo, agora que vai ter um refresco para a cabeça, mas penso que a forma do campeonato se tornou acertada né, para a gente preservar né, o nosso charmoso gauchão. Aqui, Roger. Parabéns pela vitória, pela classificação. Eu queria te pedir, primeiro a respeito do Ronaldo. Na partida passada você usou ele como 5, ou melhor, como 8, e nessa partida como 5. E na partida passada ele encontrou uma certa dificuldade na saída nessa segunda linha, e hoje me parece que ele se sentiu uma firmeza maior, também seguindo na linha do colega. O Inter não foi tão atacado também. De fato, é o camisa número 5, aquela posição na do Fernando, que é o lugar dele. E ainda, sobre o Luca, a última partida oficial dele tinha sido em agosto, se falha a memória, contra o Palmeiras, naquele 1-1 que ele entra no segundo tempo. Por que ele ter ficado tanto tempo parado, ele teve a lesão, é claro, mas foi por uma precaução física mesmo desse atleta? Acho que ele entrou em campo comigo antes. Entrou. Não, o Luca teve uma série de pequenos problemas no ano passado, né, e não adquiriu ritmo, né? Quando a gente engrenou ali no Campeonato Brasileiro, o seu espaço se viu diminuído e ele acabou indo para trás da fila, naturalmente, né? Ou desocupar esse espaço, né? Mas ao final do ano eu conversei com ele e disse que eu gostaria de contar com ele ainda para esse ano, né? Para ele iniciando uma pré-temporada, né? E não tendo esses pequenos problemas que tiraram ele da rotina dos treinamentos, ele pudesse ganhar mais minutos em campo. Né? Eu acho que ele vem adquirindo isso, já entrou, acho que eu botei ele atuar pelo lado, né? E é um desses jogos no Campeonato Gaúcho. Né? Mas hoje eu fiz questão de colocá-lo de centroavante porque é só a função. Né? E disse para eles, tem uns 10 minutos de jogo aí, né? Não me diz que é pouco, porque a bola para sair do teu pé e entrar no gol demora uns 3 segundos só. Né? Então 10 minutos é tempo para caramba. Né? O campo é igual ao supermercado. Me compra tempo lá que tu ganha de novo no outro jogo. Né? Então eu disse, não, é um jogador que tem boas virtudes, sempre quando atua contra mim, tem um bom pivô, finaliza muito bem, cabeceia bem, está aprendendo muita coisa da função, sempre digo para ele se espelhar no Borré e no Valência, que são jogadores distintos, que pode agregar muito na sua carreira, e é um jogador que tem bom ouvido. Né? Então a gente, eu quero poder dar mais espaço, sim, né? Mas isso depende também do jogo, né, que se apresenta. Não, o Ronaldo ele é 5, né? Como eu disse, ele jogou comigo de 8 já, né? Com menino, 22 anos, 21 anos no Bahia, quando eu jogava com o tripé, o Ronaldo era um dos meus volantes que subia à frente, né? Mas ele é um jogador que ele protege a defesa como ninguém, né? E eu gosto de ter jogadores com o 5, ele tem que ter uma estatura um pouco mais alta para mim,
né? Disse porque ele é o cara que vai esticar a linha por trás, vai fazer as coberturas quando o zagueiro sai da área perseguindo alguém, ele vai entrar para a área, então ele precisa ter um pouco mais de estatura e tem um controle de meio muito bom, Ronaldo, né? Olhando o jogo de frente. Como 8, como a gente sobe ele para pressionar, muitas vezes quando a gente retoma essa bola, ele está um pouco de costa para o jogo, daí ele vai ter um pouco mais de dificuldade naturalmente, né? Mas ele é 5. A gente trouxe ele para que ele fosse o nosso, como eu chamo, o nosso varredor de linha, né? E eu acho que isso, para mim, ele fez uma grande partida hoje. Aqui, tudo bem? Você já falou sobre o Vitor Gabriel, mas eu preciso te perguntar uma outra situação sobre ele, porque o Vitor Gabriel está vivendo de um momento diferente, de uma forma diferente, um processo que você viveu. Era um lateral esquerdo, o Vitor Gabriel até era ofensivo na base, né? Os relatos que a gente tinha dele no esporte era de um lateral ofensivo e que de repente é baixado para a linha de zagueiro e mostra características de alguém que sempre jogou, como se ele tivesse sempre jogado na base como zagueiro. Por exemplo, o carrinho que ele deu no primeiro tempo com o campo molhado, que ele acerta só a bola e que era um carrinho arriscado de uma precisão muito grande. Que tipo de lapidação um jogador que fez a base como um lateral ofensivo ele precisa ter para se tornar ainda um grande zagueiro, no sentido de cacuetes, de tomadas de decisão, de coisas que ele precisa aprimorar? Como que é esse processo de transformar um lateral esquerdo em um zagueiro de fato? Então, o jogo contra o São Luís, em alguns momentos, né, como o São Luís jogava com um atacante muito forte, muito alto, né, e que gosta de fazer o pivô, né, ele, ansioso por roubar algumas bolas, ofereceu 2 ou 3 faltas do lado do campo. Uma delas acho que foi o gol de cabeça, né? E eu falei para ele, cara, é diferente a gente marcar pontas de 1,70 m, né, do que centroavantes de 1,90 m e 100 quilos. Né? Então, por vezes, tu não precisa roubar essa bola, só tu controlar ele de costas, né, porque ele não vai te vencer na velocidade, ele vai te vencer na força. Né? Então, tu pode até em alguns momentos jogar ao lado dele, não precisa jogar nas costas dele todo momento, né? Porque ao lado dele tu consegue em alguns momentos antecipar ele, né? Então é esse polimento, né, que eu tive lá depois dos 30, né, que eu passei a zagueiro, né, eu também tive que medir também. Eu passei a me deparar eu passei, ao invés de marcar um cara de 1,70 m, eu passei a marcar o Adriano, né, que um dia me trombou no Morumbi e me jogou 2 metros longe, né, porque eu inventei de querer medir força com um cara que era 30 quilos mais forte que eu. Então essa é a vivência da experiência que, embora muito novo, ele já conseguiu rapidamente. Né, a bola aérea dele é uma bola aérea absurda, né, um tempo de bola muito bom, tem um pé muito bom, né, maneja bem com a direita também. Né, e está vivendo um momento importante, eu digo simplicidade. Seja simples, parta do mais fácil para o mais difícil, do mais simples para o mais complexo. Perdeu a confiança um pouquinho no jogo, retoma 2 passos atrás, começa a fazer coisas mais simples e depois vai de novo para o mais complexo, que não tem segredo. Né, não tem segredo. Né, o segredo é se manter simples e eficiente. Então, eu vi 2 jogos do Caxias nesse campeonato. É uma equipe ofensiva, né, com características muito ofensivas. Né, uma equipe que foi montada, né, com um DNA de jogar solto, né, e se classificou com mérito. Né, classificou com mérito nessa fase da competição, né, num grupo difícil. E que num campeonato que a gente sabe que se tu bobeasse, tu podia ficar fora, né, até mesmo dos classificados. Né, é uma grande decisão. Né, não há favorito, né, nessa fase da competição, a gente sabe como é que funciona. A gente espera fazer um grande jogo, grandes jogos. Yeah.